Também temos as nossas obrigações e deveres. E a Bíblia diz que em meio à aflição você encontra um amigo que é mais do que um irmão. Glória a Deus. Aí o pastor Cleiton tem sido esse amigo nosso, esse parceiro. Glória a Deus. E a gente tem sido essa amizade aí já há longas datas. Não há muito tempo, longas datas. Esse muito tempo, a pessoa diz, então vocês são muito velhos, né? Mas se diz, a longa data já diminui o espaço. Mas a nossa Bíblia, capítulo 17, primeiro versículo. Livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Deus abençoe o irmão Joel. Amém. Da rádio Glória a Deus. Águia Dourada. Segunda-feira vamos falar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a Miss Parece, que me deu 3 filhos, 2 homens e uma moça. A nossa caçula tem 26 anos e o mais velho tem 33 para 34. Temos 9 netos. Glória a Deus. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estar fazendo a obra do Senhor. Glória a Jesus. Nós estivemos em alguns outros países, também levando a palavra do Senhor, participando de conferências e cumprindo o ídolo do Senhor. Aleluia. E nós, às vezes, pensamos que para fazer a obra se custa muito. Não, para fazer a obra não custa nada. Porque você tem um Deus rico, um Deus todo-poderoso, que Ele tem poder para te conduzir e te levar ao teu destino, te colocar debaixo de um propósito, a qual Ele te chamou, te orientou, e te determinou e te capacitou. Eu vi alguns irmãos chegando aqui à frente dizendo, estou passando dificuldade, passando luta, o irmão teve que montar a cama para depois ir para a vigília. Então, tudo isso, irmão, você precisa entender que faz parte do teu chamado. É verdade. Faz parte. Sem essa capacitação de Deus, você não pode exercer o chamado. O exercício nosso começa em casa. Você precisa primeiro começar em casa. Ganhar a tua casa, ganhar a tua família, saber cuidar da tua casa, para depois cuidar da casa de Deus. É Deus. Se você não sabe cuidar nem da tua casa, como é que você vai cuidar da casa de Deus? Se você não joga o lixo no lugar do lixo certo, como você vai cuidar da casa de Deus? Aí você encontra chiclete colado debaixo da cadeira, encontra resto de copinho jogado para dentro da igreja, e aí o pessoal acha a Bíblia, acha o celular dentro da igreja, e no outro dia vem dar um testemunho. Foi abençoado. Mas na contracapa da Bíblia, fala, papai. A pessoa. Glória. Aleluia. Às vezes tem no telefone, né? Glória a Deus. Liga, é bom, a não ser que a pessoa não queira. No celular, irmãos, bom, pelo menos no meu tem um chip, tem 2 chips, e tem um cartão de memória que tem as agendas. Tem meu nome, tem o nome da minha esposa, o nome dos meus filhos, o nome dos meus irmãos, o nome de alguns irmãos da igreja. Então, se alguém achar no celular, você tem direito de sobra para ligar e devolver. Você não vai ser abençoado pelo celular. Você pode devolver. Os outros eu não sei, porque às vezes o pessoal não marca nada, mas é necessário que você devolva. Porque, irmãos, a Bíblia diz que no céu os roubadores não vão entrar. É Deus. Menos também os mentirosos. Ó Deus. Meu Deus. E aquele que comete toda sorte de engano na casa do Senhor. Então, mas eu quero que você ouça com atenção a palavra de Deus, só um versículo só, que fala de um homem que tentou desviar de tudo isso. O nome dele é Elias. E a Bíblia diz no primeiro versículo, na minha Bíblia, está escrito assim: Então Elias, o tesbita,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você preste atenção aqui. Quero que você preste atenção aqui. Ainda que você estiver com sono, se levante um pouquinho, dá uma voltinha na igreja, mas eu quero que você olhe para cá e quero que você me escute, porque eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. A mensagem que eu tenho para você tem o seguinte tema: o meu chamado tem um propósito. O teu chamado tem um propósito. Oh, aleluia. Deus não chama qualquer pessoa. Deus não chama a pessoa sem direção. Muitos vêm aqui à frente e dizem assim: eu não sei por que eu estou falando isso. Não, você tem que saber por que está falando, porque Deus sabe por que está falando. Se você está aqui à frente falando alguma coisa, não é que você não sabe por quê. Você tem que saber. Você sabe por que sim, porque tem alguém aqui que precisa ouvir. Não, mas quem precisa ouvir está na minha casa. Não, quem precisa ouvir está aqui. Por isso que você está falando isso. Então, o teu chamado tem um propósito. Por que o teu chamado tem um propósito? Olhando aqui a vida de Elias, Elias estava tranquilo nas montanhas de Gileade. As montanhas de Gileade eram uma montanha que tinha ou fluía um azeite, tinha uma plantação que fluía um azeite, que era conhecido como azeite de Gileade. Servia para cura, para qualquer tipo de doença. Era um azeite que era levado, ou que era levado sobre as pessoas, que era ungir as pessoas que estavam doentes de qualquer doença e sarava. E Deus chamou Elias das montanhas de Gileade. Para quê? Porque havia uma nação chamada Israel, e essa nação estava doente, estava enferma, e Deus queria curar essa nação. Deus tem todo um trabalhar, um esquema para fazer as coisas funcionarem. Ele poderia chamar um homem de qualquer outro lugar, mas ele olhou e disse: das montanhas de Gileade, é da onde sai o azeite que cura, pois é das montanhas de Gileade que eu vou trazer alguém para curar Israel, para curar o povo. Deus te chamou também com um propósito. Não interessa de onde você saiu, o mais importante é que você está passando pelo caminho do reino, e o Senhor vai usar você para curar nações, para curar lares, para curar famílias, para curar ministérios, para curar empresas, para curar negócios, para curar sonhos, para curar projetos na vida de pessoas, porque você não é qualquer pessoa, mas o Senhor te levantou com um propósito, e o teu chamado tem um propósito. A tua vinda nesse lugar tem um propósito, e o propósito de Deus é sarar as nações. Diga comigo: Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para a minha vida. Diga: por isso eu estou aqui nessa madrugada. Diga: eu estou aqui com sono. Estou aqui cansado. Diga: eu estou aqui, eu vou trabalhar amanhã. Mas eu estou aqui porque Deus tem um propósito. Deus não se importa, querido, de que maneira você está, mas Deus se preocupa com o propósito dele. Deus não se preocupa com a tua condição, mas Ele se preocupa com o objetivo que Ele te chamou para que você possa viver. E o profeta Elias agora levanta-se e desce para Israel. Qual foi o propósito de Deus levar Elias para Israel? Foi exatamente porque Deus soube que havia um casamento, pastor Preto, um casamento que havia acabado de acontecer com um casal maligno. O nome do homem chamava-se Acabe, e o nome da mulher chamava-se Jezabel. Eles tiveram um relacionamento, tiveram um casamento, e esse casamento foi com um propósito diabólico. Não foi um casamento por acaso, foi um casamento já com um propósito diabólico. Qual era o propósito diabólico ou demoníaco? Era fazer aliança de profetas
de Baal e de Azera. Havia 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Os de Baal eram alimentados pela rainha Jezabel. E os de Azera, algumas traduções dizem do poste ídolo, era alimentado por Acabe. Então o casamento de Acabe e Jezabel não foi por acaso, não foi simplesmente por amor, não foi simplesmente por uma jogada política. Além da política, havia também um interesse espiritual. Aleluia. Eu quero que você levante a sua mão bem alto, porque ela dá uma profética para a tua vida. O Senhor te trouxe aqui para que você entenda uma coisa. O que acontece no Brasil e no mundo é responsabilidade tua, é responsabilidade da igreja, porque Deus se levantou com um propósito para curar a nação. Aponte para o seu irmão e diga: o que está acontecendo no mundo hoje é responsabilidade tua. Diga: é responsabilidade tua. Diga: é responsabilidade tua. Diga: o que acontece dentro da tua casa é responsabilidade tua. Diga: o que acontece na tua empresa é responsabilidade tua. O que acontece com os empregados da tua empresa é responsabilidade tua. O que acontece com os teus colegas de trabalho é responsabilidade sua. A igreja hoje está num estado de comodismo. A igreja hoje começa a olhar o mundo lá fora e começa a dizer: olha, está acontecendo lá fora, parece que não vai acontecer na tua casa, parece que não vai acontecer na tua rua, parece que não vai acontecer na tua igreja. Olha, está acontecendo lá fora, está acontecendo lá na outra igreja, parece que está distante o que está acontecendo, mas está tão perto de você que você até está vendo. Está tão próximo de você, você até está falando. E o profeta Elias não estava próximo da situação, mas Deus arranca o profeta Elias do lugar dele de comodismo e leva para Israel e diz: olha, você vai lá com um propósito. Qual era o propósito da chamada do profeta Elias? Destruir o casamento de Acabe e Jezabel, matar os profetas de Baal e de Azera. Aleluia. E levar libertação ao povo de Israel. Só isso. Ele não precisava fazer outra coisa. Elias desceu e desceu no gás. Chegou lá, enfrentou Acabe, encarou Acabe e disse: olha, segundo a minha palavra, a partir de agora, nem chuva, nem orvalho cai nesta nação durante 3 anos e 6 meses. Tchau. E foi embora. E Deus disse para ele: vá para o riacho de Querite. E lá ele foi sustentado com pão e carne, levado pelos corvos. E todo mundo conhece a história. De lá Deus o levou para a casa de uma viúva de Serepta, e ele abençoou a casa daquela viúva e a vida daquela viúva. Mas eu quero me deter aqui na chamada de Elias. Elias chegou fazendo tudo certinho, mas de repente uma mulher chamada Jezabel, a mesma que ele enfrentou lá atrás, que era a esposa de Acabe, ela envia uma palavra para ele, e Elias ouve aquela palavra e começa a sentir temor. Por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz: aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração, é o que Deus tem reservado para você. Situação de bênção. Glória a Deus. Alguns aqui mais antigos já devem ter visto isso muito bem, que algumas vezes, quando ia se expulsar demônio, hoje já não se expulsa mais, né? Hoje é um bate-papo com o demônio, ninguém expulsa mais. O demônio está na igreja para trocar ideia com o pastor está assim com o diabo. É um bate-papo danado, é uma conversação, uma troca de ideia, de informações. Né, diabo? Como é que está a minha igreja? O diabo que tem que falar para o pastor como está a igreja dele. Não, o pastor sabe mais. Como é que está a minha vida de Satanás? O diabo o pastor não sabe mais de nada. A Bíblia diz: não dê ouvido à doutrina de demônios. Mas hoje é complicado. Mas os mais antigos devem ter visto isso. Alguns mais antigos, mais jovens não viram. Mas os mais antigos viram. Que às vezes alguns pastores iam expulsar demônios, chegavam no ouvido da pessoa, se segurava a cabeça. Tinha algumas vezes que o pastor soltava o ouvido.
O campo de batalha, de conflito aberto, é a nossa cabeça. A cabeça de qualquer um é o campo de batalha aberto. Não tem como Deus fechar. Porque se Deus fechar a tua visão, vai atrapalhar a obra. Se Deus fechar a tua audição, também vai atrapalhar na obra. Se Deus fechar o teu nariz, vai atrapalhar. Se fechar a tua boca, então, a obra não anda mais. É Deus. Fala, papai. Por isso que quando o inimigo pede, ele pede a cabeça. Porque a cabeça governa o corpo. Por isso a palavra do Senhor diz, está escrito na palavra do Senhor, que Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja, nós somos o corpo de Cristo. É Deus. Somos membros do corpo de Cristo. E se Cristo é a cabeça da igreja, o corpo se ajusta. Porque o comando do corpo vem pela cabeça. Na nossa cabeça existe uma abertura que chama-se moleira. E essa nunca fecha. Você vai ter a idade que for, ela vai ter um espaço aberto na tua cabeça. É por ali que entra o espírito maligno. Por isso ele pede a cabeça. Aí o Senhor, sabendo disso, ele diz lá no livro do profeta Isaías, né? A unção que virá sobre vós despedaçará todo o jugo. Qual a unção que é? Sobre a tua cabeça. Salmista Davi diz assim: o óleo que cai sobre a cabeça desce a barba de Arão, a orla dos seus vestidos, e aonde o Senhor ordena a bênção. Ou seja, a honra do Senhor, quando vem sobre a tua cabeça, ela destrói toda e qualquer sentença já determinada ou predeterminada sobre a tua cabeça. Aquilo que tem entrado na tua cabeça, na tua casa, às vezes o pai ou a mãe diz para o filho: você é burro, você não vai dar em nada, você vai ser igual ao seu pai, ou você vai ser igual à sua mãe, e aí coisas determinadas assim. Aquela palavra entra no ouvido da criança, desce para o coração. Para quem não sabe, o coração é a sede da alma. O homem é formado da tricotomia humana: corpo, alma e espírito. Não é isso? O corpo é essa matéria física, a alma é o sangue, e o espírito, ninguém tem o espírito a não ser o Espírito de Deus, que é emprestado. Quando o homem cai no chão, o espírito retorna para Deus. Por isso você tem saudade quando você vai ter uma certa idade, aproximadamente entre 10, 12 anos, você tem desejo de ter um encontro com Deus. E um dia eu arrumei uma confusão, porque eu estava numa conferência e eu disse: irmãos, todos os caminhos levam o homem a Deus. E no final eles disseram: irmãos, é errado. Todo caminho não leva o homem a Deus. E eu mostrei para eles que leva o homem a Deus. Em qualquer lugar que você vai, você encontra Deus. Deus está em todo lugar. Alguns entram pelo um time de futebol. Ele é um esportista e ele começa a seguir um time de futebol. Deus está ali. Porque aquilo para ele é uma religião. O outro entra numa obra de macumbaria. Deus está ali. Porque senão ele não pode salvar ninguém. Como Deus vai tirar alguém de lá se ele não está lá? Para resgatar, ele precisa estar lá. Então Deus está lá. Outros vão para outros rumos, sucessivamente, qualquer rumo. Então, o homem, dentro dele tem um espírito que sente vontade do céu, sente saudades do céu. E quando o homem chega a 10, 12 anos, ele procura Deus. Ele quer ir para algum lugar, e qualquer lugar que ele entra, para ele está bom. Ele diz: olha, aqui está Deus, aqui tem Deus. Deus o conduz, se tem um plano de salvação, Deus o conduzirá depois para o lugar correto. Mas até então este homem, pela necessidade, a ansiedade do Espírito que está dentro dele, de saudade do céu, ele procura Deus em qualquer lugar. E Deus o recebe aonde ele estiver. E de lá Deus o conduzirá para um lugar. Por isso que quando o pai ou a mãe diz alguma coisa para o filho, ou para os filhos, ele ouve do corpo, desce para o coração, alcança a sede da alma, contamina todo o corpo. E aquele corpo agora vai ser conduzido pela palavra. 3 coisas não voltam atrás: uma pedra lançada, uma flecha atirada e uma palavra liberada. Você soltou, não volta mais. Não tem como você recuperar mais. Muitas vezes o marido diz para a esposa: você não presta,
você é um idiota, você é burra, você não aprende nada, e sucessivamente. Glória a Deus. Vice-versa, né? O marido, a esposa diz para o marido: você estava na rua com as mulheres, você estava na igreja com as irmãs. Ele não estava, mas aquilo entrou no ouvido, desceu para o coração, contaminou a alma, e aquilo causa uma ferida na alma. E a ferida pode conduzi-lo à morte espiritual, porque aquilo contaminou a alma, conduz a pessoa àquela palavra, agora vai ficar trabalhando e vai levar a pessoa a um destino que aquela palavra foi direcionada. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Jezabel disse: amanhã, a essas mesmas horas, se você não estiver morto como os profetas, eu não me chamo mais Jezabel. Aleluia. E aquilo contaminou a alma de Elias, e Deus tentou reanimar Elias, deu pão, deu água, tentou levantar ele, mas todos nós temos um limite. Diga comigo: todo homem, todo ser humano, ele tem um limite. Diga: todo ser humano, ele tem uma capacidade. Diga: todo ser humano, ele consegue ir, só até onde as suas forças permitem. Sabe, querido, não adianta você orar. A tua força vai te conduzir só até onde você pode ir. Por isso que Deus, ele te prepara fisicamente, ele te prepara emocionalmente, ele te prepara sentimentalmente, ele te prepara em todas as áreas. A nossa vida, o nosso destino é como se fosse jogos de videogame, como níveis de videogame. Você precisa vencer a primeira, a segunda, a terceira e tal. O videogame você mata, você vai até o fim. Eu nunca joguei videogame, mas os meus filhos jogaram e eu via eles jogando, então eu conheço a história. E você precisa matar o líder. Mas esse jogo de Deus não existe o líder. Você precisa ir jogando e não tem final o jogo. Deus vai te levando, e aí você vai entender o que eu estou te falando. Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele disse assim: nós vamos crescendo de glória em glória. Sabe o que é glória? É um direito adquirido por algo que você não pode fazer. É algo adquirido por algo que você não tem condições de fazer, mas alguém te leva a fazer. E aí você vai conquistando de glória em glória. Você não podia, mas você vai conquistando, porque alguém está te levando, alguém está te empurrando para que você conquiste aquilo que você está sendo direcionado. Por isso, o teu chamado tem um propósito. A tua chamada tem um direcionamento. Nunca diga, querido: eu não sou nada. Irmão, pode me chamar de qualquer coisa. Não, se você é pastor, é pastor. Se você é cantor, é cantor. Se você é limpador do banheiro da igreja, você tem que ser honrado como limpador do banheiro da igreja. Até porque a Bíblia diz: quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Então você precisa ser reconhecido. Glória a Deus. Por que você precisa ser reconhecido? Porque quem te chamou não é qualquer coisa. Quem te chamou é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, dos príncipes, general dos generais. Ele está acima de toda e qualquer autoridade. Ele é todas as coisas, em todo o tempo. Ele está acima de todas as coisas. Então quem te chamou é soberano. Então quem te chamou não vai chamar qualquer coisa. Quem te chamou não vai te dar um valor que depois as pessoas podem desprezar. Não. De maneira nenhuma. Quem te chamou é alguém de honra, é alguém de peso. Aleluia. Tem tanto peso porque a pessoa se torna um prisioneiro. Deus vai lá e tira ele da prisão e limpa ele, e depois manda ele de volta para o mesmo lugar para pregar lá dentro. É impossível, irmãos. Humanamente falando, quem já saiu de uma prisão, voltar lá dentro para pregar, não volta. Ele não pode voltar, porque ele é devedor. Mesmo pagando, o documento dele está como criminoso. Ele não pode entrar. Mas quem chamou essa pessoa está acima do delegado, está acima do juiz,
Elias. Ele diz, volta lá. Aleluia. Você vai voltar lá e já dá a ordem para as pessoas te receberem. Diz, olha, receba essa pessoa com todas as honras. Receba essa pessoa porque eu estou mandando. É assim que Deus faz. Por isso o teu chamado tem um propósito. Deus tem um propósito no teu chamado. Você não é qualquer pessoa. Você não é alguém que apareceu por acaso. Não, você tem um destino. E você precisa cumprir isso. E o profeta Elias veio. E chegou o fim e ele não conseguiu mais fazer. E o Senhor chama Elias e diz, olha Elias, eu estou vendo que não tem mais jeito. Eu percebi que para você não tem mais jeito. Sabe o que você faz? Desce, você vai encontrar um rapaz chamado Eliseu. Ele está arando terra. Ele está com a 12º arado. Chama ele para o profeta. Prepara ele para entrar no teu lugar. Depois você procura um homem chamado Azael. Unge ele a rei. E depois você vai encontrar um outro homem chamado Jeú. Você também ungirá ele a rei. Então sobre Elias estavam 2 governos que ele teve que dar para 2 homens, e estava um ministério profético sobre um homem só. Deus viu que ele não ia mais. Se Deus pegasse e desse para outro, ia acontecer o mesmo. Deus já pegou, já dividiu, distribuiu. Sabe o que é isso, querido? O Senhor te chama para um trabalho. Você não precisa ser um dirigente. Você não precisa estar à frente de uma igreja. Verdade, você Deus. está à frente, às vezes, Aleluia. de um grupo de pessoas no teu trabalho. De repente você está à frente de um grupo de pessoas na rua onde você mora. De repente você está à frente de um grupo de pessoas no WhatsApp. De repente você está à frente de algum grupo. E o Senhor te colocou ali porque Ele viu capacidade em você. Aleluia, glória a Deus. É para você governar. É para você reinar ali naquele lugar. E quando o Senhor te colocou ali, o Senhor viu qualidade de vida em você. Aleluia. E quando Ele te colocou ali, Ele te colocou com um único propósito: para que você pudesse dirigir aquele povo, para que você pudesse formar aquele povo, para que você pudesse capacitar aquele povo, para que você pudesse levantar aquele povo, para que você pudesse ordenar aquele povo, para que você pudesse investir naquele povo. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não sabe. Alguns anos atrás você via, tinha governador, diácono, missionário, evangelista, presbítero, pastor, e aí começava a patinar. Aí vinha pastor missionário, pastor evangelista, e ficava patinando. E começou a ficar aquela bagunça. E começou as coisas a ficarem em desordem. Porque chegava o pastor e aí não sabia mais para onde ia. Aí não tinha um pastor cabeça, porque todos eram pastor. E os mais antigos sabem que até tinha aquela história, né? Eu não posso ficar nesse ministério porque o irmão tem o mesmo dom do que eu. Mas como eu não posso ficar? Eu devo ficar. E aí, de repente, o Senhor começou a restaurar o ministério da igreja. Vocês lembram que o profeta, antigamente, ele fechava o olho, sentado no banco e começava: é isso que eu te digo, por ali, por lá. Aí, quando encerrava, levantava uma outra pessoa que interpretava o que o profeta disse e apontava quem era. Olha, para você, Deus falou assim, assim, assim. Deus disse: vamos acabar com isso. Hoje Deus já levantou o profeta e ele vem com o olho aberto, diz: aí, você, não tem mais intérprete. Deus restaurou o ministério profético. Foi o primeiro ministério que Deus restaurou, o profético. Hoje qualquer menino chega para você, aponta para você, Deus manda te dizer, com o olho aberto, não tem olho fechado mais, olho aberto. Porque Deus restaurou o ministério profético. Glória a Deus. Aleluia. Não tem mais desordem. O profeta vai assumir o que ele está falando. Se ele falar errado, é problema dele. Ele vai assumir. Aleluia. Se ele falar certo, parabéns. Mas se ele falar errado, ele vai assumir
o problema com Deus. Foi o primeiro ministério que Deus restaurou, foi o profético. Depois Deus veio e restaurou o ministério de ensino. Você vê que hoje você vai nas lojas, tem Bíblia que fala sozinho. Se você não quer ler, você pega uma Bíblia falada, né? Coloca lá e ela vai lendo para você sozinho. Alguém já gravou lá e você não precisa de ler porque ela lê. Qualquer menino hoje que aceita Jesus, ele vai na livraria, compra uma Bíblia de estudo, vai na internet, baixa os estudos e ele prega mais do que nós. Deus começou a restaurar o ministério do ensino. Para quê? Para dar capacidade à pessoa. Porque chegou um tempo da tecnologia avançada e a igreja precisa estar muito bem informada. E as informações são tão rápidas que é preciso ter alguém que processe mais rápido, para que a igreja absorva mais rápido, porque senão o mundo engole a igreja. Deus é um Deus investidor, Deus é um Deus de negócio, Deus não é um Deus atrasado, Deus é um Deus adiantado, é um Deus avançado, aleluia, atual. Glória a Deus. E ele agora começa a preparar a igreja para acompanhar o processo do mundo. E a igreja agora começa a ter também habilidade no conhecimento. E Deus começa a preparar agora o processo na vida do ministério do evangelístico. E Deus capacita o evangelista. Hoje você evangeliza pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, você evangeliza e todos que aproveitam na moda também, mas já está evangelizando na moda também. E aí vai. Mas hoje você tem todos os meios de comunicação acessível para você fazer isso. Deus melhorou. Hoje muita gente diz assim, quando o Billy Graham morreu, a pessoa diz, nossa, eu queria ser igual ao Billy Graham. O sistema do Billy Graham está atrasado. Ele usava televisão. Hoje você tem internet. Televisão em alguns lugares alcança. A internet é no mundo inteiro. É no mundo inteiro você alcança com a internet. Você em casa pode evangelizar o mundo inteiro. Você grava um vídeo, vai para o mundo inteiro. Tem milhões de acessos. Um vídeo teu, que não é nada diante de tantas coisas grandes que foram feitas. E Deus, por último agora, restaurou o ministério apostólico. Muita gente contesta, irmão, apóstolo não. Meu ministério não, apóstolo não. Da onde surgiu o ministério apostólico? Surgiu nos Estados Unidos por um escravo chamado Seymour Williams. Era um escravo norte-americano. E aí essa parte todo mundo conhece, que foi lá na Rua Azusa. Surgiu a missão apostólica. Então antigamente eles eram chamados de quaker, porque onde eles iam, eles pulavam muito, se movimentavam muito, dançavam muito, então parecia que a casa estava tremendo. Então era chamada de quaker. E aí Daniel Berg e Funavig ficaram sabendo desse avivamento, vieram da Alemanha, passaram pelos Estados Unidos, foram batizados com o Espírito Santo na Rua Azusa, por isso tem o centenário da Rua Azusa. Então eles passaram por lá, foram batizados com o Espírito Santo, saíram, vieram para Belém do Pará. E aí todo mundo conhece o processo. Essa parte, a Assembleia de Deus, ela nega essa parte, ela pula, né? Que eles passaram lá na Rua Azusa, foram batizados com o Espírito Santo, e aí eles vêm para o Belém do Pará, e no Belém do Pará eles entram numa igreja batista e começam a falar em línguas. E dali eles saem para a casa da irmã Celina, né? E recomeçam uma obra. E aí Daniel Berg na frente diz, e agora? Nós vamos começar uma obra e vamos colocar que nome? Aí eles disseram, vamos colocar o nome daquela igreja que nós passamos por ela. Vamos colocar o nome da missão apostólica. E aí, depois mudou-se para a Assembleia de Deus, do Belém. Mas hoje você sabe que o Belém está dividido, né? Entre Belém e missão. Aí você não entende por que uma parte é missão e a outra parte é Belém. Por quê? Porque começou em Belém do Pará, como Assembleia de Deus,
Aí como missão apostólica. Depois virou a Assembleia de Deus do Belém. Aí quando o povo do Belém, do bairro do Belém, em São Paulo, foram até Belém do Pará, lógico, São Paulo é muito mais forte. Quiseram trazer o nome para cá, por isso a sede está lá no Belémzinho, né? Quiseram trazer a sede para cá e eu, pensando que o nordestino lá. E eles disseram, não, Belém é aqui, Belém não é lá. Belém é aqui. E aí virou uma confusão e eles disseram, então fica para lá Belém e nós voltamos a ser missão. Por isso está dividido. Uma parte do Belém é missão e a outra é Belém. Porque voltou para missão apostólica. E o próprio Belém rejeita o apostolado. E eles vieram do apostolado. E o apostolado nada mais é, irmãos, do que uma pessoa acima dos demais para ter um controle, para acabar com essa bagunça. Ele veio para nivelar. E Elias, o profeta Elias, tinha sobre ele uma unção para nivelar a situação. É só para isso que ele veio, para acertar. E é para isso que Deus tem te levantado. Glória a Deus. Para acertar a situação. E às vezes você chega e diz assim, não, na minha igreja está mal. O meu pastor está fazendo tudo errado. Ah, mas eu não posso falar para ele. Claro que você não pode. Nem deve falar para ele. Mas o que você não tem que fazer é sair de lá. Você precisa ficar lá. Porque Deus te colocou lá para nivelar. Deus te colocou lá para acertar a situação. Ah, mas como eu vou acertar, apóstolo? Você precisa orar. Você precisa permanecer. Você precisa ter coragem. Você precisa se levantar. Porque você não pode ficar com a boca fechada. Você não pode aceitar a situação do jeito que está e ficar calado e dizer, não, isso é problema do pastor. Glória a Deus, aleluia. Até parece que você não é nada ali. Até parece que Deus não conta com você. Diga para o seu irmão, Deus conta com você. Diga, Deus conta com o teu trabalho. Diga, o teu chamado tem um propósito. Diga, Deus não te chamou por acaso. Deus não te levantou por acaso. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus te chamou porque tem um propósito na tua vida. E esse propósito na tua vida, irmãos, ele pode até doer, pode até ser difícil para você. Pode até ser difícil. Mas entenda uma coisa, querido. O Senhor te plantou ali porque Ele tem um propósito no teu coração. Aleluia. Ele tem um propósito sobre a tua vida. O profeta Elias olhou e disse, não dá mais. E Deus disse, tudo bem, Elias, eu aceito que você desista, mas eu vou levantar um outro. Levanta 3 no teu lugar. Ei, pensa que você faz falta para Deus? Para Deus você vive ou morto, dá no mesmo. Não vai fazer falta para Deus, porque Deus vai pegar um outro e vai colocar no teu lugar para prosseguir. Se você desistir, Deus levanta outro e vai ser feita a obra. Você vai passar vergonha, você vai ter problema, porque você fracassou no chamado, fracassou na proposta. Você precisa ter coragem. Deus não trabalha com fracassado. Deus não trabalha com derrotado. Deus não trabalha com medroso. Deus não trabalha com fraco. Porque Ele diz assim, ao fraco, diga, eu sou forte. Eu sou forte. Sabe, ao fraco Ele diz, diga que eu sou forte. Não tenha medo. O Senhor é com você. Glória a Deus, eu creio. O Senhor quer levantar pessoas. Mas para isso, Ele precisa capacitar. E o exercício de capacitação, às vezes a gente não observa a palavra de Deus. Está muito claro, irmãos, na palavra de Deus. Basta você observar a palavra de Deus. Se você observar, você não erra. Não tem como você errar. O Senhor diz assim, na sua palavra, que quando Ele nos chama, Ele nos capacita, não é isso? E quando Ele nos capacita, é para fazer a obra. Por isso Ele chamou os discípulos e disse aos discípulos assim, e vós sereis o quê? Minhas testemunhas.
tanto na Judéia, como até os confins da terra. Os discípulos não foram até os confins da terra. Nós muito menos. Mas por que o Senhor disse: e vós sereis testemunha minha aqui e até os confins da terra? Porque o Senhor ainda tem outros. No Evangelho de João, não foi que ele disse, ainda há outras ovelhas, João 10, né? Ainda há outras ovelhas que não são desse aprisco, que não pertencem a essa comunidade. Mas para mim, Jesus, convém agregar. Não interessa para você, mas para Jesus interessa. Sabe por quê? Porque ele diz assim: muitos são chamados, poucos escolhidos. Nem todos que estão dentro da igreja é igreja. Nem todos que trabalham serão salvos. Nem todos que estão falando que é cristão ou que está com Deus, Deus está com ele. Por quê? Porque ele diz assim, que um certo homem, ele conta uma parábola, né? Um certo homem deixou os trabalhadores tomando conta de uma plantação de trigo. E os trabalhadores dormiram, e quando acordaram, eles olharam e disseram: tem uma plantação que é diferente. E o dono do campo chegou e disse para ele: olha, isso aqui é joio. Mestre, arrancaremos o joio? Ele disse: não, vocês dormiram, o inimigo plantou o joio. Se vocês arrancar o joio, juntamente arrancará o trigo. Então deixa que ambos cresçam juntos e vão para a colheita, porque somente depois de secar na colheita é que nós veremos a diferença, e aí poderemos separar o trigo do joio. Porque o joio é aquilo que vocês recebem na campanha da prosperidade. Eles não compram um triguinho na floricultura. Aquilo não é trigo, é joio, porque está vazio. Pode pegar um daquele e balançar, não tem, está vazio, porque ele é joio, não é trigo. O trigo, quando você balança, ele está cheio, ele vai. Então aquilo é muito mais barato do que o trigo. Então eles compram o joio e dá para a igreja, dá para a campanha da prosperidade. Leva o trigo para a sua casa, o pessoal leva o joio, não é trigo, é trigo. E o pastor sabe que não é trigo, é joio, porque está vazio. Pode comprar e abrir, abre aquela caixinha que você vai ver que não tem nada dentro, é joio. Então nem todos que estão dentro da igreja, queridos, estão salvos. A Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Eita Deus. Porque até para entrar no reino, olha pelo que estamos fazendo. Olha que bonito, todo mundo aqui cansado, tem até criança, todo mundo com sono. O irmão alguém disse: vou trabalhar amanhã. Vou trabalhar amanhã. Todo mundo fica com dó, né? Nossa, não vou trabalhar amanhã, está até agora. Até parece que estamos fazendo grande coisa, passar uma noite na vigília. É Deus, aleluia. Parece então. Fala, papai. Coisa, né? Aleluia, Deus. Mas olha só, o Deus que você serve, a Bíblia diz assim: aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou. Eita glória! Aí ele vai poupar os adotivos. Aleluia, Deus! Olha o que o adotivo tem, ele só tinha um. Ele não poupou ele. Aí ele vai poupar esse monte de adotivo. Nem filho direito é adotivo. Ele vai poupar. Ele vai ter dó. Ele vai olhar e vai dizer: não, você não pode morrer. Ah, meu filho já foi. Esse aqui não é meu filho. Esse aqui eu comprei para me usar. Então tanto faz. De um jeito ou de outro você vai. Se você não for por bem, vai por mal. Alguém disse aqui: algum vem pela dor, outro vem pelo amor, né? É verdade. É verdade. Deus, ele é torturador, né? Ele arranca uma unha, depois arranca a outra. Se você começar a gritar, ele arranca duas de uma vez para aumentar o grito. Depois ele arranca um dedo e vai arrancando um pedaço. É melhor ir antes inteiro do que você ir aos pedaços. Porque depois, faltando pedaço, fica difícil para fazer a obra. E uma coisa que Deus não aceita, irmãos, é a obra dele atrasar. Porque Deus tem uma engrenagem.
Deus tem um processo de engrenagem que não pode atrasar. Deus não tem dinheiro, o dinheiro está com você, está comigo também. Deus não tem casa, Ele deu as casas para nós tomar conta, não é nossa. É tanto que você paga imposto do terreno o ano todo. Paga todo ano, imposto do terreno, quem mora em prédio paga o condomínio, nunca deu. E depois que morre, se não tiver dele, o Estado pega de volta, porque não deu, nunca foi deu. Você só toma conta. É Deus. O carro que você tem também não é teu. É verdade. Fala Deus. O emprego que você tem, muito menos é seu. Eita. Qualquer hora Deus se tira de lá e já era. Deus não depende do teu dízimo. Eita Deus. Não, o dízimo é alto. A obra de Deus gasta muito mais. O teu dízimo não é nada. Perante o que Deus gasta, viu? Tem que pôr os vidros ali. Ele vai ver quanto que é o vidro. No mínimo 1.500. O vidro. Aí tem a mão de algo para quem que tem um dízimo de 1.500? Pouquinha gente. O dízimo não manda nada na igreja. Tua oferta não tem peso nenhum. A oferta é a oportunidade que você tem para mostrar para Deus e dizer assim, eu sou grato a ti. E tem uns caras de pau que tragam dinheiro no bolso dizendo, eu não tenho oferta. E Deus olha e diz, olha, tá vendo? Se eu não posso confiar em você com uma pratinha de R$1 ou de R$2. Como é que eu vou te dar 100? Não posso. Você tem 2, está falando que não tem? Se eu te der 100, você vai falar, nunca vi dinheiro. Não pede dinheiro, nunca não tem. Você está vendo? Deus não pode confiar. Todos que estão na igreja, nem todos que estão na igreja são crentes. Eita Deus. Aleluia. Tem alguns que Deus gosta dele porque trabalha bem. Ele está na frente, ele, pastor, tem que pintar. Pode deixar comigo, pastor. Ele chega cedo, põe esse cara, pinta tudo, Deus olha, beleza, você é bom no trabalho, fica na minha obra. Vai gastar ele no trabalho, ele não tem chamado. Ele trabalha bem. Judas não era um bom tesoureiro, trabalhou bem. Mas no fim Jesus disse, não, esse era o filho da perdição. Não tinha salvação dele. Mas compôs o ministério de Jesus. Fez parte do ministério de Jesus. Mas não tinha salvação para ele. De repente você vai dizer, apóstolo, mas então eu não vou ser salvo? Na dúvida, é melhor fazer tudo para ser salvo. Porque a Bíblia diz, você precisa ter certeza da tua salvação. Eita Deus. Mas não há garantia. Você precisa ter certeza da salvação, senão você nem estaria aqui. Mas não temos garantia de salvação. A garantia é Glória a que Deus. nós temos. Se for fiel até o fim, receberá, é futuro, receberá a coroa da vida. Se permanecer fiel até a morte, será salvo. Aleluia. A salvação tem condição para nós. Glória a Deus. Precisa permanecer fiel até o fim. Precisa permanecer fiel até a morte. Precisa fazer tudo direitinho. E ele tira toda a nossa razão quando ele diz assim, olha, depois que fizer tudo, olhe para você mesmo e diga, sou incapaz. Só fiz o que estava escrito. E ele vai olhar para mim e para você e vai dizer, servo mau e infiel. Só fez o que eu mandei. Você não fez a mais. Por que você não fez mais? Então ele já deixou bem esclarecido. Salvação é por graça. Por obra não. Não adianta querer iludir Deus, negócio de obra, estou fazendo a obra aqui na terra, né, para a esposa da gente passa, o marido passa, os filhos passam, o pai está fazendo a obra. Não, pai, vai lá, nós estamos orando para o Senhor, vai lá, pai, fazendo a obra. Quantas viagens eu fiz e ligava, filho, estou fazendo a obra. Não, pai, pode fazer a obra que nós estamos aqui trabalhando no ministério. Com Deus isso não passa. Porque Ele está olhando. Além dele mandar, Ele está olhando. E Ele mandou Elias e ficou olhando. Por isso que ele viu que Elias não ia mais. Aí ele tentou reanimar Elias, deu um choque em Elias, Elias não ia mais. Ele disse, bom, matar não posso. Eu vou guardar ele para mim, mas vou colocar outro no lugar. Porque Elias parou. Elias não conseguia ir mais.
Mas Deus não ia parar o propósito dele por causa de Elias. Precisava prosseguir. É assim na nossa vida, querido. O Senhor te chamou, de repente, o apóstolo vai pregar, vai ter cura. Está tendo cura. Cura na alma. Glória a Deus. A alma vida, a alma que está medrosa, a alma que está ressentida, a alma que está pensando, não, vou deixar minha vida. Você não está trabalhando direito? Não está bem. Passar uma noite de sono, irmãos, não é bom. Perder uma noite de sono não é bom. Eu perdi já várias noites de sono. Perder uma noite de sono, nunca mais você repõe. Nunca mais. Isso tudo vai se acumular no finalzinho, vai te trazer só cansaço. Aonde eu sento, eu durmo. Eu estou lendo, eu durmo. Eu estou escrevendo, eu durmo. São noites de sono perdidas lá fora no mundo, e depois na igreja eu gastei muitas noites de vigília. Fiz campanhas de 40 sábados de vigília. Quantos 40 sábados eu fiz de vigília? Você chega a um lugar, não é porque você cai de paraquedas, é porque Deus tem um chamado na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu, para chegar aqui onde eu cheguei, eu orei. Orei muito. Para chegar aqui onde eu cheguei, eu lutei. Já cheguei a orar 5 horas de joelho dobrado. É preciso orar. A primeira chave na vida do cristão é a oração. Se você não ora, você não vence, querido. Se você for no nosso ministério hoje, você vai chegar lá. Hoje nós temos lá uma igreja que é voltada só para rock, para chamar o pessoal do rock. Estão correndo atrás de um monte de coisa. E você fala, nossa, aqui é porta larga. Não é porta larga. Porque tem palavra. Muita gente chega e fala, que dia que é dia de doutrina? Todo dia. Todo dia tem palavra. É 1 hora de palavra. Todos os cultos nossos é 1 hora de palavra. Se você não quer ouvir palavra, nem vai. A igreja apostólica é tranquilo. O pessoal às vezes vai de bermuda, vai de camiseta. Sem palavra. Não conserta quem não quer. O homem não pode consertar o outro. Por isso essa bagunça aí. Hoje você vê pastor fazendo o que não é para fazer, pastor fazendo coisa de menino, missionário fazendo coisa de menina. Sabe por quê, irmãos? Porque obedece a doutrina da igreja, enquanto que esquece da palavra de Deus. Não, o ministério não pode. Não, o ministério não pode. Olha, se eu fizer isso, eu vou ficar endemoniado. Ou o demônio vai entrar na minha casa se eu fizer isso. Não. Você não vai fazer, não é por causa do demônio. Você não vai fazer por temor a Deus. Não é porque o demônio vai entrar na tua casa. Você não vai fazer por temor a Deus. O que diz o sábio Salomão? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que disse Deus? O meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Irmãos, ficar só no manto, no lado, no prato, e voa, sobe na parede. Não dá camisa para ninguém. Não dá camisa para ninguém. Sou contra? Não. Se você for na nossa igreja, época de conferência, e nós pulas até cair no chão. Fica deitado. Tem dia e tem hora. Natural. Movimento, milagre, língua estranha, visão, profecia, não cura ninguém. Isso, irmão, nada mais é do que você pega o pãozinho, vem com ele aberto de casa, chega na igreja, Deus coloca tudo isso no pãozinho e você come. Comeu aquele pãozinho, você precisa mais. A palavra, a Bíblia diz que o salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso Jesus, quando reuniu os discípulos, já estava preparando para sair deste mundo. Ele prepara os discípulos e lava os pés dos discípulos. A água é o símbolo da palavra de Deus.
E quando ele estava aos pés dos discípulos, ele estava dando direcionamento, luz, capacidade para que eles pudessem andar pelo caminho da luz, pelo caminho da verdade, andar na palavra, andar no caminho da verdade, é andar com sinceridade. Oh, aleluia. Glória a Deus. É você ser guiado pela palavra, não pela profecia. Olha, o profeta falou que eu tenho que... Não, irmão, esquece. A Bíblia diz que profeta foi até João. De João para cá não tem mais profeta. Todos nós temos o dom da profecia. E acabou. Não acredita no profeta, não. Para de acreditar no profeta boca de lata, irmão. O profeta está derrubando muita gente. Nós fazemos trabalho na Cracolândia. Lá está cheio de pastor, evangelista, diácono, crente desviado por causa de profecia. É Deus. Estão lá com profecia e tudo. Profecia não é interessante. Eis meu servo não é importante. O reteté nunca foi de Jeová. O reteté era uma espécie de invocação demoníaca que os africanos utilizam, que é bater palma, bater pé e fazer movimento com o corpo. Por isso que introduziram dentro do Evangelho o reteté de Jeová. Se fosse de Jeová, não precisava de reteté, não precisava de estar escrito de Jeová, porque o reteté nunca foi dele, o reteté é demoníaco. E aí introduziram o movimento para dentro da igreja, por isso diz reteté de Jeová. Ô irmão, o reteté de Jeová, eles não falam só o reteté, porque reteté não é de Jeová. A igreja copiou. Será que Deus não é capaz de criar um movimento sem copiar do diabo? Eu não acredito. Deus não é incapaz. Aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o Você teu que nome. entrava no manto, não para não, querido. Continua. Não vai parar por causa disso. Continua no manto. Continua no reteté. Mas você sabe da verdade. Não para não, porque a Bíblia diz que tudo é por fé. E se você faz por fé, independente que o reteté é de Jeová, se é do diabo, se é de Jeová, você está fazendo por fé, amém. É fé. E a Bíblia diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Se você faz por fé, amém. Não para não, continua. Não vai desviar por causa disso. Não vai desistir por causa disso. Não para. Eu não vim aqui esfriar a tua fé. Eu vim acrescentar a tua fé. Aleluia. Glória a Deus. Eita Deus. Mas não se apegue nisso. Ah, não teve reteté hoje. Ah, tá ruim, não teve manto, não teve profecia, não teve uma língua estranha, nem uma fagulha de língua, não teve. Esquece que se não tiver língua estranha, fica na tua. Fica tranquilo. Não teve visão, não teve profecia para você, não teve nem uma sombra de profecia. Tranquilo. Fique em paz. Vem para o culto e vai embora, tranquilo. Dando glória a Deus. Aleluia. Deus não tem que fazer o que você não pedir. Porque se Ele fizer, Ele não é Deus. Ele não é Senhor. Tem que 3 minutos. Eu quero encerrar aqui dizendo para você o seguinte: para com isso, querido. Eu não vou fazer Deus eu não vou fazer. Isso não existe. Eu não vou fazer. Ele vai te matar. Se você não vai fazer, Ele vai te matar. Ele matou Moisés, matou Sansão, porque não fez. Só se não fez, vou te entregar na mão dos inimigos, vão furar os teus olhos. E ali Sansão, ainda nos últimos instantes, se arrependeu. Ele disse: Senhor, só mais essa vez. Ele sabia que ia ser o fim. Ele disse: só mais essa vez. E Deus disse para ele: só mais essa vez, porque eu estou o fim também. Você vai junto. Moisés foi junto. O Senhor prometeu a ele, no livro de Números, quando ele teve aquele bate-papo de Deus com Moisés, e Moisés disse assim: Senhor, o Senhor vai matar esse povo, o que vão dizer do Senhor? Ele disse: tudo bem, mas se o problema é esse, eu mato essa quantidade de povo, eu te dou a mesma quantidade. Outro povo, esse não. Não, se o Senhor for matar esse povo, mata eu também. Tá bom, vai ficar aí. Depois ele chamou Moisés de canto e disse: senta aqui, Moisés. Eu te prometo
Eu juro para você, Moisés, que o cadáver desse povo vai ficar todos eles enterrados no deserto. Não passa um do deserto. Vão ficar todos eles enterrados no deserto. Eu juro para você, Moisés, pois ele enterrou todos. Nem Moisés passou. Moisés viu porque ele estava lutando. Mas Deus disse: Moisés, fica tranquilo, agora já era para você também, fica por aqui que você não vai. Coloca outro no teu lugar porque você fica. Glória a Deus. Essa historinha, irmão, Deus me entende. Oh, Deus é bom, irmão. Deus, não, Deus sabe que eu estou. Não, Deus sabe. Ele sabe até umas horas, depois ele não sabe mais. Ele te entende, irmãos, até um momento depois ele olha para você e não estou te entendendo. E quando Deus não entende, é dado baixo. Ele procurou o Adão, bem, nossa senhora, ele procurou o Adão que ele tinha feito, o primeiro Adão, colocou no jardim do Éden, e toda tarde a alegria de Deus era bater papo com Adão. Como é que está o negócio aí? Ô senhor, eu trouxe nome aqui, eu fiz isso, fiz aquele outro, eu também queria isso, ó, tá bom. Depois Deus veio e veio um Adão deformado. Ele estava vendo aquele Adão lá, mas ele olhou e disse: esse não foi o Adão que eu fiz. Aí ele começou a chamar Adão, e o Adão escondido dando uma de boca. Isso. Mas não tinha outra pessoa. Esse Adão não queria aparecer. Oi, senhor. Ele disse: não, você não é Adão. Já viu aqueles irmãos que em casa são, tudo mundo é nome, né? A mulher xinga ele, taca prata, tem uma voação de prata, um arremesso de prata, né, em casa. Aí chega na igreja: salve os irmãos com a paz do Senhor, amado, até engrossa a voz, amado pastor, e aquela rasgação de seda, 15 minutos, só rasgando seda para o pastor. Aí Deus olha lá de cima e diz: quem é? Quem está falando? Eu não sei quem é esse cara que está falando. Eu não sei quem é essa mulher que está falando. Porque Deus acompanha você 24 horas. É Deus. Aí, meu, tudo bem, cara? Falou aí com você o negócio aí, o negócio pegou, né? Está tudo errado. Então, rapaz, esse negócio está com problema. Chega na igreja: salve os irmãos com a paz do Senhor. Deus vai fazer agora. Meu Deus, nossa, que isso? Quem é que está falando ali? Ele não conhece. Por isso que quando nós chegamos no céu, chegamos lá no céu, ele vai dar um nome, e quando chamar nós e nós começarmos a justificar: ó, estava no vigília, estava no monte, preguei, muita gente foi curada. Simplesmente ele vai olhar para alguns e vai dizer assim: nunca te vi. Como você é? Você nunca me viu? Não te conheço, tira ele daqui. Próximo. Você está vendo? Não adianta chegar nos céus com uma malinha, com a Bíblia debaixo do braço. Senhor, estou acabando de vir da vigília. Ó o meu teto, ó o meu sapato, 5 cores, sapato do bronze, né? Terno brilhante do Homem-Aranha, uma gravata do Homem-Aranha, terno brilhante, né? Daquele. Como é que chama? Do surfista prateado. Temos que falar aquele Ray-Ban do homem do jogo de preto. Chega na igreja com o Ray-Ban, tá à noite ele chega com o Ray-Ban e tudo. Não sei para quê. É difícil de você não ver o pregador. É difícil você não ver. Ele já chega com a mão na porta. Pastor, chama o pastor. Chama o pastor. O pastor tem que buscar ele. Um dia eu mandei ele embora. Depois chama o saco. Chama o pregador na igreja, chama o pregador, chama ele. Aí eu fiz o corteiro. Vai chegar um pastor. Eu perguntei para ele: você vai na igreja? Você vai só? Não, vai eu, minha esposa e vai um amigo meu. Amém. Eu avisei o menino: vai chegar um pastor aqui,
Ele vai chegar com 3 pessoas, você põe ele ali. Eu não gosto que me chama depois que começa o culto, eu não sabe. Eu entrei para adorar. Nem água eu vou tomar. O banheiro, não sei para que a gente fizer um banheiro na igreja que eu não vou. Não precisa banheiro. Se você for para adorar, você não tem que ir no banheiro. Eu estou lá sentado, aí eu estou vendo o cara no vulca lá na porta, depois o irmão veio, o porteiro disse assim, eu sei que você não gosta que chama, mas seu amigo está lá. Eu disse, não, vou lá. Eu cheguei, cumprimentei ele, saí com ele para fora, mas senhor, então, eu vim aqui para pegar. Assim, pastor, é o seguinte, não vai dar hoje para o senhor pegar? Porque o meu porteiro falou para o senhor entrar, se não quiser entrar, não vai estar esperando o homem me buscar. Se o meu porteiro não serve para dar ordem para o senhor, eu não interessa, porque eu estou lá dentro, ele é os meus olhos, os olhos de todos os meus obreiros, a segurança da igreja. Glória a Deus. Se o senhor não respeita isso, você pode ir embora. O senhor não vai dar. Vou passar. Até inclusive aqui na minha igreja, todo mundo prega. Até minha mãe que não sabe ler prega. Então o senhor pode ir embora. Eu não quero não, posso não. Eu faço questão de dar para o senhor. Vou te abençoar. Vai embora, é seu casamento. Você não respeita o porteiro, o que a Bíblia diz? Se você não ama o teu irmão que vê, como você vai amar a Deus? Eita Deus. Se você não considera o teu irmão que pecou, você é capaz de trazer ele para a casa de Deus, colocar do teu lado, arriscar a tua vida por ele, arriscar a tua unção por ele, você vai defender a obra de Deus? Não, não vai defender não. Eu sou mineiro, não confio. Não vai defender. Não vai defender. Então, eu cumprimentei o irmão com muita educação e disse, eu acompanho o senhor até lá embaixo, mas eu vou embora. Quando o senhor voltar da outra vez, o porteiro que estiver aqui pode ser um menino de 2 anos de idade. Se ele for o porteiro, ele vai falar para o senhor, senta aqui, onde ele colocar o senhor, por favor, o senhor senta. Não fica resistindo não, o porteiro manda. Até porque foi escolhido como porteiro, você tem que obedecer ele. Deus. Se você souber a ordem, querido, você estará muito bem. Mas se você não obedecer ordens, quem não obedece,